Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito misterioso, um assunto que levanta aí até hoje uma polêmica incrível, né? Nós vamos falar hoje sobre a misteriosa ordem paladiana, ou a maçonaria paladiana, né? Que seria o que? Seria uma organização super secreta que existe aí no seio, que existiria no seio da maçonaria e que promoveria aí uma série de cultos, de conspirações ou coisas desse tipo. Então, nesse vídeo nós vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre o que é de verdade essa ordem paladiana, se essa ordem paladiana existe, o que seria a maçonaria paladiana, enfim, tudo isso você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar, como sempre deixo, nos links aqui na descrição, os endereços para você buscar lá os meus mais recentes livros, né, através ali da Hotmart, se você quiser em e-book, e se você quiser este livro aqui, ó, Curso Elementar de Maçonaria, de Maçonologia, aliás, em livro físico, eu vou deixar na descrição o meu e-mail para você entrar em contato comigo e me manda seu endereço, eu faço o cálculo do frete, calculo o frete, mando para você o valor do livro mais o frete e envio para você pelo correio. Você deposita no banco e eu envio para você pelo correio esse livro aqui, que traz material inédito em língua portuguesa sobre maçonologia, sobre o estudo científico da maçonaria, ok? Então, dados esses recados, vamos aí ao nosso vídeo. Então, a ordem que eu mencionei, né, no princípio, a ordem paladiana, ela foi usada e ainda é usada, né, por teóricos da conspiração antimaçônicos, né? Ela é o tema de uma, na verdade, de uma imensa farsa, né, que foi montada lá em 1884 por um escritor francês chamado Gabriel Jorgan Paget, né? Pô, mas quem que é Gabriel Jorgan Paget, né? Bom, esse sujeito ele era um prolífico autor pornográfico, né? Era um jornalista sensacionalista e anticristão. Ele odiava a igreja e usava o pseudônimo que aí com certeza muita gente já ouviu falar. Não ouviram falar aí de Gabriel Jorgan Paget, mas ouviram falar de Léo Táxio. Pois é, Léo Táxio é o pseudônimo que ele utilizava, né? E de fato é muito irônico, né, o fato de que muitos cristãos dos dias de hoje ainda usam as mentiras e as farsas que foram, essas farsas burlescas aí que foram, digamos assim, inventadas, criadas por esse autor que era inimigo do cristianismo e que atacou a maçonaria, né? Então é curioso como esses cristãos eles usam aí, enfim, essas fábulas criadas por um inimigo do cristianismo para atacar a maçonaria. Bom, em 1884 o Papa Leão XIII ele publicou uma encíclica, né, em que ele atacava a maçonaria, né? E o Léo Táxio, na onda que se seguiu aí a publicação dessa encíclica, ele anunciou publicamente que tinha se reconciliado com a igreja, né? Que ele queria ser absolvido e para isso ele se submeteu a uma longa penitência, né? Uma penitência pública em que as pessoas viam ele com atos de piedade e tudo mais. E então, depois dessa demonstração aí de devoção, ele começou a escrever uma série de livros expondo ali uma diabólica ordem secreta, né, que estava escondida nas profundezas da maçonaria e que, segundo o relato do Táxio, seria o núcleo central da maçonaria, que seria uma diabólica e sinistra ordem chamada Ordem Paladiana, né, que era uma organização super secreta de satanistas e maníacos sexuais, né,
que então dominaria, que seria na verdade ali o centro oculto da maçonaria. E nas reuniões dessa tal ordem paladiana, segundo os relatos do Táxio, né, os membros eles invocariam o diabo, eles se dedicariam aí a diversas blasfêmias, eles se dedicariam a sacrilégios, né, e praticariam toda a sorte de excessos sexuais, né. E o Táxio ainda dizia que a ordem defendia o Império Britânico, né. Isso classificaria ali, aos olhos dos católicos franceses daquela época, facilmente essa ordem como servos de Satã, dada aí a intensa rivalidade entre o Império Britânico e a França naquele período. E o Táxio, ele falava de ritos orgíacos, né, em lojas na Índia. Ele falava de fábricas escondidas lá no rochedo de Gibraltar para produzir parafernália satânica, né, de sessões secretas nas quais o demônio Asmodeus ele ficaria lado a lado com o fantasma de Voltaire, né? E à frente de toda essa conspiração, né, essa ordem satânica, estaria lá ninguém menos do que Albert Pike, né, que o Táxio chamava de soberano pontífice da maçonaria universal, né, que se situava aí no centro de uma vasta rede de conspiração maçônica e satânica que teria ali o seu núcleo em Charleston, na Carolina do Sul, né? Bom, por mais absurdas e bizarras e sem comprovação nenhuma, ou sem comprovações desses fatos, né, nenhuma, né, que fossem, essas acusações, as teorias do Táxio, essas ideias, etc., elas ganharam muitos seguidores, né, no final ali do século XIX. E enquanto o Táxio continuou escrevendo, né, essas loucuras, ele recebeu o apoio público de importantes clérigos católicos, né, e ele chegou a ter, no ano de 1887, uma audiência particular com o Papa, né, e com o furor paladiano, né, o furor dado por essas denúncias do Táxio, né, vários outros autores eles resolveram fazer novas revelações, né? Então resolveram escrever mais sobre a suposta ordem. E nessa época surgiu um nome que até então era desconhecido, da Diana Vaughan, né? Então Diana Vaughan seria uma suma sacerdotisa da ordem paladiana que descenderia aí do encontro sexual entre um alquimista, o alquimista Thomas Vaughan, lá do século XVII, e um demônio feminino. Veja só que ascendência terrível tinha essa moça, né? E em 1895 o Táxio ele espalhou que a Diana Vaughan ela tinha abandonado a ordem paladiana e tinha se convertido ao catolicismo. E o Táxio publicou então um livro de memórias, né, chamado Memórias de uma Ex-Paladista, como se fosse a Diana Vaughan que tivesse escrito o tal do livro. E nesse livro se contavam ali relatos de serpentes deslizando sensualmente sobre os seios nus de mulheres maçons, né, conspirações envolvendo figuras políticas importantes, etc. E é claro que esses livros, né, como todo o sensacionalismo até hoje, eles foram um imenso sucesso de vendas, né? Não se falava de outra coisa a não ser dessas revelações bombásticas aí feitas pela Diana Vaughan e pelo Táxio e por outros autores que entraram aí nesta onda. Bom, em 1897, depois de muita pressão, o Táxio ele anunciou que a Diana Vaughan ela estava preparada para sair a público, né? Ela iria sair do seu refúgio secreto onde ela se escondia lá da perigosíssima ordem paladiana, né? E ela iria mostrar-se ao público, né? E aí para isso foi alugado lá um salão em Paris. Todos os lugares foram vendidos rapidamente, todo mundo queria saber, todo mundo queria ouvir o que a Diana Vaughan tinha para contar, né? E
Quando chegou a hora de aparição anunciada da Diana Vaughan, quem subiu ao palco foi o Táxio e não a Diana Vaughan, né? Então ele informou a um público estupefato que na verdade tudo isso não passava de uma imensa farsa, né? Que ele enganara por 10 anos o público, que a ordem paladiana, o satanismo maçônico, as conspirações, etc., eram invenções que ele fez para mostrar como os católicos eram crédulos e estavam sempre prontos a abraçar teorias fabulosas que satisfizessem as suas fantasias conspiratórias de luta contra demônios, inimigos imaginários da igreja. Foi uma verdadeira bomba, né? E aí perguntaram, mas escuta, e a Diana Vaughan, quem é? E na verdade a Diana Vaughan era uma secretária do Táxio que concordou em emprestar o seu nome e a sua imagem para dar validade à farsa do Táxio, né? E depois dessas revelações, o salão virou ali um quebra-quebra geral, virou uma confusão geral e teve que ser esvaziado pela polícia, né? Muitos católicos continuaram dizendo que na verdade o Táxio ele tinha se retratado por medo da ordem paladiana, que ele tinha sido ameaçado pela ordem paladiana e que portanto ele teria se retratado para fugir disso. Mas na verdade o próprio Táxio dava risada dessa ideia, né? Porque ele mesmo dizia muitas vezes assim, então procurem a ordem paladiana, mostrem algum indício de que essa tal ordem paladiana existe, porque se ela está me perseguindo e se eu estou ameaçado por ela, eu desconheço essa história. Em resumo, a tal da ordem paladiana era uma farsa, né? Uma farsa para enganar as pessoas e mostrar em público o quanto as pessoas são crédulas, né? E curioso porque o legado da farsa de Táxio ele permanece, né? Poucos são os católicos hoje em dia que acreditam nisso, né? As pessoas, digamos assim, têm um certo bom senso aí e acabam vendo que a coisa é muito fabulosa, é muito, enfim, maluca para ser verdade. Mas, né? Há evangélicos, especialmente aí pentecostais, neopentecostais, que repetem ainda literalmente tudo aquilo que o Táxio inventou e escreveu nas suas obras. Então eles repetem o culto a Bafomé, que é uma coisa que o Táxio colocou lá, o culto ao bode, o satanismo maçônico, que o satanismo é uma palavra que foi criada nessa época por conta da tal da ordem paladiana, né? E aí nós temos ainda hoje autores aí como a Ana Mendes, né? Escreveu um livro completamente absurdo sobre o grande arquiteto do universo. Tem um televangelista nos Estados Unidos, o Pat Robertson, né? E outros aí, ex-maçons de Araque, né? Que dão falsos testemunhos, etc., que são fiéis repetidores do Táxio, né? E eles citam aí o Albert Pike como da mesma forma que o Táxio, né? Como soberano pontífice da maçonaria universal, ignorando completamente a estrutura real da maçonaria, né? Citam a ordem paladiana, citam orgias sexuais e tudo o mais, né? Tudo aquilo que o Táxio disse nas obras dele, aquelas fantasias que depois ele desmentiu tudo e tirou o maior sarro da cara de quem acreditava, é repetido como se fosse uma grande revelação aí pelos nossos amiguinhos fanáticos pentecostais e neopentecostais, né? E é bem engraçado, né, como eu disse no começo, é ver esses piedosos cristãos repetindo mentiras que foram criadas por um notório inimigo do cristianismo, um autor pornográfico e que foi expulso da maçonaria ainda como aprendiz, né, por conta do seu comportamento imoral. Ou seja, ele foi expulso da maçonaria justamente por conta do seu gosto pelas farsas, por conta da sua produção literária pornográfica, né, por conta das coisas que ele fazia. Então ele foi expulso da maçonaria por conta do seu comportamento imoral, e ele inventou tudo isso justamente para zombar da credulidade dos cristãos e para se vingar da maçonaria, inventando calúnias
contra ela. Mas os cristãos aí, pentecostais e neopentecostais, acham que tudo isso é uma grande verdade, que existe uma ordem paladiana, que os maçons são satanistas, que sacrificam bode, que fazem transfusão de sangue de bode, que existem, como me chamaram outro dia num comentário, maçons alegres que nada sabem, etc, etc, etc. O maçom alegre nada sabe, né? Eu, grau 33, de vários ritos, grau final, com o último grau de vários ritos, eu nada sei. Quem sabe são essas pessoas que nunca nem pisaram numa loja maçônica. Eles sabem, né? Então por quê? Porque eles leram lá essas besteiras desses conspiradores antimaçônicos que copiaram as coisas do Táxio, né? E engraçado que eles entram achando que nós não sabemos de nada disso, que nós não sabemos de onde saem essas conspirações, que nós não sabemos dessas obras, dessas notícias absurdas e dessas besteiras que são publicadas por aí como se fosse a grande revelação contra a maçonaria. Enfim, se prestam aí a um papel bastante ridículo. Bom, muito obrigado pela sua atenção até agora. Como eu disse no começo do vídeo, vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir as minhas mais recentes obras em e-book. Se você deseja este livro aqui, físico, com material inédito sobre maçonologia, material que eu traduzi, pesquisei e tudo mais, inédito em português, me mande um e-mail, vou deixar na descrição o meu e-mail e, enfim, muito obrigado pela sua atenção, nos ajude aqui a fazer o canal crescer, né? Compartilhando com seus amigos, compartilhando nos seus grupos, enfim, nos ajudando aqui a tornar o nosso canalzinho Transcendência conhecido, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!